Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de regras de transição. E o que são essas regras? Nada mais são do que dispositivos de passagem entre a legislação anterior e a legislação atual, de modo que os impactos desses novos requisitos para a aposentadoria possam ser minimizados para aqueles segurados que já estavam inscritos no regime geral de previdência. Basicamente, são 5 regras de transição. Vamos a elas. Regra 1. Transição por pontos. Nessa regra, é necessário fazer uma soma do tempo de contribuição mais a idade, a fim de se atingir uma pontuação, que partiu de 86 pontos para as mulheres em 2019 e 96 pontos para os homens também em 2019. Em 2020, essa pontuação já corresponde a 87 pontos para as mulheres e 97 pontos para os homens. E essa pontuação vai aumentando 1 ponto a cada ano, até atingir 105 pontos para os homens e 100 pontos para as mulheres. Essa soma deve acontecer após o implemento do tempo mínimo de contribuição necessário, no caso, 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Regra de transição número 2. Idade mínima mais tempo de contribuição. Nessa regra, não há o que se falar em soma, e sim de implemento do tempo de contribuição mais uma idade mínima. Essa idade mínima partiu de 56 anos para as mulheres em 2019 e 61 anos para os homens também em 2019. Agora, em 2020, essa regra já é de 56 anos e meio para as mulheres e 61 anos e meio para os homens. Vai aumentando 6 meses a cada ano, até atingir os 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Observado o tempo mínimo de contribuição também de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. E o cálculo da renda mensal inicial, tanto na regra de transição 1 quanto na regra de transição 2, é o mesmo, 60% da média, mais 2% para cada ano que ultrapassar os 15 em relação às mulheres e aos 20 anos em relação aos homens. Regra 3. Transição 50%. Para aqueles segurados que faltavam menos de 2 anos para requerer aposentadoria na data de publicação da emenda, será necessário cumprir o tempo que faltava mais um adicional de 50%. Vamos lá para um exemplo prático. Um segurado homem que faltava 1 ano para se aposentar. Ele vai ter que trabalhar 1 ano mais 6 meses. Vai ter que trabalhar na prática 1 ano e meio para requerer a aposentadoria. E como é que é o cálculo do valor desse benefício? No cálculo, especificamente dessa modalidade de transição, há a incidência do fator previdenciário. Então é a média, 100% da média, vezes o fator previdenciário. Então fique ligado, porque essa regra, aparentemente, ela é a mais próxima. Entretanto, a sistemática de cálculo é a mais prejudicial. Regra 4. Pedágio de 100%. Nessa regra de transição, é necessário implementar o tempo mínimo de contribuição até a data de publicação da emenda, no caso, 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens, mais 100% sobre esse período que faltava. Além disso, é necessário uma idade mínima de 57 anos para as mulheres e de 60 para os homens. Essa idade não é progressiva, ela é fixa. Então vamos para um exemplo. Uma mulher que, na data de publicação da emenda, contava com 27 anos de tempo de contribuição e 52 de idade, por exemplo, ela vai precisar pagar os 3 anos que faltavam para os 30 anos, mais 3 anos. Ela vai ter que trabalhar 6 anos a mais. Com 6 anos a mais, ela que tinha 52, terá 58. Então, ela terá cumprido os 100% do pedágio, 3 mais 3. Além disso, terá 58 anos de idade, quando o mínimo necessário é 57. Qual é a regra de cálculo desse benefício? Certamente, ela é a mais favorável. É 100% da média, sem incidência do fator previdenciário. Regra 5. Regra de transição da aposentadoria por idade. Como a gente viu, atualmente, é necessária uma idade mínima para se aposentar. No caso das mulheres, 62 anos. E no caso do homem, 65 anos. Tempo de contribuição, no caso das mulheres, 15 anos. E no caso do homem, 20. E como é que fica aqueles segurados que já estavam trabalhando, já eram filiados, já eram inscritos no regime geral de previdência? Foi criada exatamente essa regra de transição da aposentadoria por idade, que parte de 60 anos para as mulheres em 2019 e vai aumentando 6 meses a cada ano. Então, hoje, em 2020,
essa regra já prevê uma idade mínima de 60 anos e 6 meses. Em 2021, 61. E assim progressivamente até atingir 62 anos de idade, que é a previsão da regra permanente em 2023, exigindo o mesmo tempo de contribuição, 15 anos. Então, parte de 60 em 2019 e vai aumentando até os 62, 6 meses a cada ano, mais 15 de contribuição, no caso das mulheres. Em relação aos homens, eles permanecem com a idade de 65 anos e para aqueles homens que já estavam inscritos antes da reforma da Previdência, 15 anos de contribuição. Então, na prática, essa regra é muito mais aplicada para as mulheres do que para os homens, porque para os homens que já estavam inscritos na Previdência, nada mudou. 65 mais 15. Para os homens que se inscreveram após a reforma da Previdência, 65 mais 20. E como é que é o cálculo dessa aposentadoria? Ela observa a regra permanente. 60% da média, mais 2% para cada ano que ultrapassar os 15 em relação às mulheres e aos 20 anos em relação aos homens. No caso dos homens, independentemente se ele entrou antes ou depois da reforma da Previdência, esse percentual só é incrementado ao seu coeficiente de 60 a partir de 20 anos, mesmo que ele só precise de 15 para se aposentar. Tá bom? Fica a dica. Um abraço.